Seja bem-vindo à sexta aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: resolva os sistemas de duas equações aplicando a regra de Cramer. Porém, antes de resolver o exercício, eu vou deixar aqui um recado para você. Se você possui dificuldades com matemática ou física e precisa de alguém para resolver listas de exercícios ou provas ou ainda ter aulas particulares, você poderá entrar em contato comigo a partir desse número. E dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Agora, retornando para o exercício. Item A. Temos aqui um sistema com duas equações. A primeira equação, 2x menos 3y igual a menos 5. Segunda equação, x mais 2y igual a 8. Para aplicar a regra de Cramer, o primeiro passo é construir a matriz incompleta. Para construir a matriz incompleta, caso você se lembre da aula número 5, nós devemos fazer o quê? Não. 1, 2, 3. Para construir a matriz incompleta, o que nós devemos fazer? Bom, para construir a matriz incompleta, basta pegar os coeficientes reais que estão multiplicando as incógnitas das equações que pertencem ao sistema linear. Nós temos aqui, na aula 5, onde foi introduzida a regra de Cramer, que a matriz incompleta era composta pelo quê? Temos o primeiro coeficiente real, que está multiplicando o quê? A primeira incógnita da primeira equação do sistema. Ele vai ser o elemento que ocupa a primeira linha, primeira coluna da nossa matriz incompleta. Depois nós temos o elemento que multiplica a primeira incógnita da segunda equação do sistema linear. Esse elemento vai ser aquele que vai estar dentro da matriz incompleta na posição referente ao quê? A primeira coluna, segunda linha. Após isso, o coeficiente real que multiplica a segunda incógnita da matriz incompleta, ele vai estar aonde? No caso aqui da primeira equação, qual vai ser a sua posição dentro da matriz incompleta? Vai ser a posição da primeira linha, segunda coluna. E o coeficiente real que multiplica a segunda incógnita da segunda equação linear, dentro da matriz incompleta, a sua posição será na segunda linha, segunda coluna. É assim que uma matriz incompleta de um sistema que possui duas equações, que possuem cada uma duas incógnitas, com, respectivamente, dois coeficientes reais multiplicando essas incógnitas ou realizando operações com essas incógnitas. Observe que aqui nós estamos com coeficientes reais que eles realizam multiplicações, com as incógnitas, mas pode ocorrer coeficientes reais, por exemplo, que estejam realizando uma divisão. Imagine que uma das incógnitas estivesse, por exemplo, sobre 3. Seria aqui, por exemplo, y sobre 3. Seria o mesmo que y vezes 1/3. Esse 1/3 seria o coeficiente real e ele se encontraria aqui na matriz incompleta dentro da posição referente o quê? A posição da incógnita dentro desse sistema linear. Após a construção da matriz incompleta, se calcula o determinante da matriz incompleta, depois o determinante referente à primeira incógnita e, em seguida, o determinante referente à segunda incógnita. Considerando que as duas equações dentro desse sistema só possuem duas incógnitas, nós vamos parar no cálculo do determinante da segunda incógnita. Isso vai bastar para posteriormente conseguirmos calcular o valor de cada incógnita. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeiro passo, matriz incompleta. Quais são os coeficientes reais aqui? Primeiro coeficiente real, aquele que multiplica a primeira incógnita da primeira equação. 2. Segundo coeficiente, 1. Ele multiplica a primeira incógnita da primeira equação. Está multiplicando esse x. Se eu tenho aqui x positivo sem nenhum número escrito na frente, quer dizer que esse x está sendo multiplicado por 1. Logo, elemento aqui da primeira coluna vai ser o quê? Elemento da primeira linha da primeira coluna é o 2.
Elemento da segunda linha da primeira coluna é o 1. Coeficiente real que multiplica a segunda incógnita da primeira equação, menos 3. Coeficiente real que multiplica a segunda incógnita da segunda equação, 2. Então, quais serão os elementos da segunda coluna? Bom, na primeira linha da segunda coluna, menos 3. Na segunda linha da segunda coluna, 2. Se você tem dificuldades com matrizes e deseja tirar algum tipo de dúvida ou ainda aprender sobre matrizes, aqui no canal Passo a Passo há uma playlist do curso de matrizes. Basta você ir na guia de busca do canal, digitar aí matrizes e você encontrará, ou ir na guia, de playlist, e você encontrará ali a playlist do curso de matrizes e poderá ali assistir aulas e aprender de forma simples e prática. Se você também possui dúvidas com determinantes, há também no canal um curso de determinantes. Agora, segundo passo, cálculo do determinante. Como é que se calcula o determinante de uma matriz? Simples. Um determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem, que é o que nós temos aqui, ou seja, uma matriz possui duas linhas, duas colunas, se dá dessa forma. Eu pego elemento da primeira linha, primeira coluna, vezes o elemento da segunda linha, segunda coluna. E multiplico. 2 vezes 2. Menos elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o elemento que se encontra onde? Na segunda linha, primeira coluna. Então vai ficar menos 3 vezes 1. Então vai ficar com menos 3 vezes 1. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Só que eu tenho esse sinal negativo. Representa que tem menos 1 multiplicando o valor desse produto. Então, menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. 4 mais 3, 7. Logo, o determinante é 7 dessa matriz incompleta. Terceiro passo, cálculo do determinante com relação à primeira incógnita, ou o determinante 1. Ele será o quê? Simples. Se você lembrar da aula sobre a regra de Cramer, para calcular o determinante referente à primeira incógnita, o que deve-se fazer? Deve-se substituir os elementos da primeira coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. E quais são esses valores? São os valores aos quais as equações lineares dentro do sistema linear estão igualadas, ou seja, o menos 5 e o 8. Como foi explicado na aula sobre regra de Cramer. Substitua aqui, como demonstrado aqui na aula, os termos independentes do sistema, substituem aqui os elementos da primeira linha, primeira coluna, para calcular o determinante referente à primeira incógnita, ou determinante 1, ou ainda o determinante aqui, referente à incógnita x. Para calcular o determinante referente à segunda incógnita, os termos que serão substituídos, os valores que serão substituídos, serão os valores da segunda coluna. Eles serão substituídos também pelos valores dos termos independentes. Agora, retornando aqui para o exercício. Então, vou ter elemento da primeira linha, primeira coluna, vezes elemento da segunda linha, segunda coluna. Logo, menos 5 vezes 2, menos elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha, primeira coluna. Logo, menos 3 vezes 18. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 3 vezes 18, menos 24. Tem esse sinal negativo na frente. Então, menos 1 vezes menos 24 dá 24 positivo. Menos 10 mais 24, 14 positivo. Esse é o determinante 1, ou determinante referente à primeira incógnita. Segundo determinante, o que eu faço agora? Simples. Preservo aqui a minha primeira coluna com os valores aqui dos coeficientes reais da matriz incompleta que estavam na primeira coluna e substituo agora os elementos da segunda coluna pelos valores dos termos independentes. Após isso, se calcula o segundo determinante. Da mesma forma se calculou os determinantes anteriores. Elemento primeira linha, primeira coluna, vezes elemento da
segunda linha, segunda coluna. Portanto, 2 vezes 8. Menos elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha, primeira coluna. Logo, menos 5 vezes 1. 2 vezes 8, 16. Menos 5 vezes 1, menos 5. Tem esse sinal negativo. Então, o que eu faço? Eu distribuo. Menos 1 vezes menos 5, 5 positivo. 16 mais 5, 21. Como se dá a solução? Simples. O valor da primeira incógnita vai ser igual ao determinante dessa incógnita dividido pelo determinante da matriz incompleta. O primeiro determinante, que foi o determinante da primeira incógnita, foi 14. O determinante da matriz incompleta, 7. 14 dividido por 7, 2. Valor da segunda incógnita, y, vai ser o quê? O determinante de y dividido pelo determinante da matriz incompleta. Logo, 21 dividido por 7 é igual a 3. Portanto, conjunto verdade ou conjunto solução desse sistema é x igual a 2, y igual a 3. Agora, item B. É o mesmo método de resolução. Organiza minha matriz incompleta com os valores dos coeficientes reais que estão multiplicando as incógnitas das duas equações que compõem o sistema. Primeiros coeficientes vão formar a primeira coluna da matriz incompleta, 3 e 2, porque eles multiplicam as primeiras incógnitas de cada uma das duas equações. Os elementos que vão compor a segunda coluna, menos 2 e 1, multiplicam as segundas, as incógnitas estão na segunda posição em cada uma das equações lineares que fazem parte do sistema. Depois disso, cálculo do determinante da matriz incompleta. Novamente, elemento primeira linha, primeira coluna, vezes elemento da segunda linha, segunda coluna. Portanto, 3 vezes 1, menos elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha, primeira coluna. Logo, menos 2 vezes 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. 3 mais 4, 7. Portanto, o determinante da matriz incompleta é igual a 7. Próximo passo, cálculo do determinante da primeira incógnita. Substitua aqui os elementos da matriz incompleta que se encontram na primeira coluna pelos valores dos termos dependentes. Então, eu vou ter o quê? 5 e 1 na primeira coluna. Calculo assim o determinante. 5 vezes 1, por quê? Elemento da primeira linha, primeira coluna, vezes elemento segunda linha, segunda coluna. Portanto, 5 vezes 1, menos elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes elemento que se encontra na segunda linha, primeira coluna. Portanto, menos 2 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. 5 mais 2, 7. Agora, segundo determinante. Processo semelhante ao que foi feito no item anterior. Agora, os elementos serão substituídos pelos valores do termo independente. São os elementos que se encontram na segunda coluna. E o processo a seguir para se calcular o determinante é o mesmo. Logo, eu teria o quê? 3 vezes 1 menos 5 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Tem esse sinal negativo na frente. Menos 1 vezes 10, menos 10. 3 vezes 3 menos 10, menos 7. Logo, se 3 menos 10 é igual a menos 7, isso quer dizer que menos 7 é o determinante da segunda incógnita. Agora, solução. Primeira incógnita, incógnita x, vai ser igual ao quê? Ao seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Logo, 7 dividido por 7, 1. Valor da segunda incógnita, y, vai ser igual ao quê? Ao valor do seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Portanto, menos 7 dividido por 7, isso é igual a menos 1. Sendo assim, conjunto verdade ou conjunto solução desse sistema vai ser igual ao quê? X igual a 1, y igual a menos 1. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos!